Nós temos caminhado na primeira carta do apóstolo Pedro. Para você que está chegando agora, não acompanhou o restante das mensagens, só para te dar um pouco de contexto. Pedro está escrevendo para um grupo de pessoas que moravam em Roma e se converteram ao cristianismo. E porque eles se converteram ao cristianismo, o imperador de Roma, chamado Cláudio, pegou esse pessoal, tirou eles de suas casas e levou eles para morar numa região que Roma estava colonizando. Ok? Essa região, o próprio apóstolo Pedro, ele fala qual é a região que está lá no versículo 1 do capítulo 1, do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da província da Ásia e da Bitínia. Ok? Essa região tinha uma área mais ou menos do tamanho do estado de Goiás. E Roma estava colonizando aquela região. Ok? Então Cláudio pega esses cristãos que se recusavam a adorar o imperador e leva esses cristãos para agora serem imigrantes, para agora serem peregrinos nessa outra terra. E agora eles estão morando lá, eles são mal vistos pelos nativos, porque afinal de contas são esses estrangeiros que estão vindo dominar a gente, e eles estão ali naquela terra, longe de sua família, sem posses, e agora eles são mal vistos pelos nativos e eles precisam aprender a viver o cristianismo nessas circunstâncias. Então o apóstolo Pedro escreve para eles. Tá bom? Esse é o contexto. Vou ler com os irmãos. Os irmãos podem acompanhar a leitura tanto na sua Bíblia quanto na tela. 1 Pedro capítulo 2, versos 18 a 25. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplos para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, Pai querido, nós te louvamos, Pai, pela oportunidade e privilégio que temos de estudar a Tua Palavra, Deus. Senhor, nós sabemos que quando a Tua Palavra ela é pregada, ela é proclamada, nós ouvimos a voz do próprio Senhor Jesus Cristo falando entre nós. E por isso nós pedimos, fala conosco nessa noite, Pai. Fala conosco. Nos ajuda a ouvirmos a Tua voz sendo pregada. Nos ajuda a ouvir a Tua Palavra e entendermos que o Senhor está falando com a gente. Que o Senhor quer trazer transformação nas nossas vidas, Deus. Deus, que o Teu Santo Espírito tome a palavra, que a Tua Palavra diz que é a espada dele. E que Ele possa usar a Tua Palavra de modo poderoso na nossa noite. Onde precisa haver salvação, que haja salvação, Deus. Onde precisa haver correção de valores, correção de perspectiva, que possa haver correção de valores e perspectiva, Deus. Que sejamos transformados e que, acima de tudo, o Teu nome seja glorificado nessa noite, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos lá. Antes da gente entrar no texto, a gente precisa pensar um pouco na relação entre a nossa fé, a fé cristã, e o trabalho. Ok? A relação entre a fé cristã e o trabalho. Será que a fé cristã, ela tem alguma coisa a dizer sobre a maneira como você e eu encaramos e desempenhamos o trabalho? Olha o que essa romancista britânica do início do século XIX escreveu. Nelane, tá aí? Se a religião não fala com a nossa vida de trabalho, então não tem nada a dizer
sobre o que fazemos a maior parte do tempo. Portanto, não admira que as pessoas digam que a religião é irrelevante. Eu vou ler de novo. Se a religião não fala com a nossa vida de trabalho, então não tem nada a dizer sobre o que fazemos a maior parte do tempo. Portanto, não admira que as pessoas digam que a religião é irrelevante. Queridos, 1/3 de nossas vidas a gente passa dormindo. Não é isso? Mais ou menos, 8 horas por dia a gente passa dormindo. Dos outros 2/3 que a gente tem, 70% deles, mais ou menos, depende de uma pessoa para outra, nós passamos trabalhando. E se a nossa fé não tem nada a dizer sobre o trabalho, então a importância dela em nosso dia a dia ela é muito secundária. Ela é quase que irrelevante. Por isso a gente precisa voltar a olhar para o trabalho como os reformadores olharam para o trabalho, como os puritanos olharam para o trabalho. Eles olharam para o trabalho como um chamado, como uma vocação de Deus para nós. Hoje, quando nós dizemos que alguém é vocacionado, no que a gente está pensando? Que essa pessoa provavelmente ela sentiu um chamado para ser pastor ou padre, não é isso? Ele é um vocacionado. Mas por um outro lado, quando você está no ensino médio, você faz um teste vocacional. De onde vem essa nomenclatura? Por que você faz um teste vocacional, mas a única vocação que a gente conhece é o sacerdócio religioso? Você faz um teste vocacional porque lá atrás, quase 500 anos atrás, os reformadores começaram a dizer que todas as profissões eram vocação. Era Deus chamando você para exercer um chamado específico nesse mundo. Veja o que diz a Nancy Pearcey, que é uma professora e autora cristã. Ela diz assim: o trabalho é um chamado de Deus, mas na cultura empresarial americana ele é um vício. Em cada área da vida, precisamos distinguir entre o modo como Deus originalmente criou o mundo e o modo como está sendo deformado e desconfigurado pelo pecado. Queridos, quem criou o trabalho? Deus criou o trabalho. Se você voltar a sua Bíblia lá para o começo de tudo, lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, você vai ver Deus chamando o homem e a mulher ao trabalho, à vocação, a cultivar a terra, a governar a terra e proteger a terra. Esse era o trabalho daquele casal. Trabalho foi criado por Deus. Mas a autora dessa frase aí, ela está identificando um problema que ela percebeu na América do Norte, especialmente na cultura empresarial da América do Norte, que é o quê? O trabalho que era uma coisa boa, porque tudo que Deus criou era bom. Se transformou em um vício. Vícios são coisas boas? Não. Então o que era bom foi deformado, foi desconfigurado para virar algo ruim. No caso da cultura empresarial da América do Norte, se transformou em um vício. Existe isso em Caldas Novas também? Sim, existe. Para algumas pessoas o trabalho é um vício. Ele dá sentido para a vida dessas pessoas. Essas pessoas, no trabalho é que elas encontram prazer, é no trabalho que elas encontram satisfação, é no trabalho que elas encontram realização. A identidade delas está no trabalho. Você pergunta quem elas são, a resposta delas é o trabalho que elas exercem. Muitos pastores têm esse problema. Você pergunta para um pastor, você quem é? Pastor, que a identidade dele está vinculada à vocação dele. Isso é muito comum. Essas pessoas para quem o trabalho é um vício, às vezes, elas percebem que aquilo está fazendo mal para elas. Mas elas não têm forças para mudar a relação delas com o trabalho. Ou elas simplesmente se conformam pensando, é assim mesmo. Todo mundo vive desse jeito. É normal.
Esse é o normal. Para outras pessoas, o trabalho é um Deus. Um Deus que governa suas vidas e um Deus ao redor de quem toda a vida daquela pessoa gira em torno. Essas pessoas, elas servem o Deus trabalho com todas as suas forças e com todo o tempo que for necessário. Todo mais é visto como secundário na vida dessas pessoas. O trabalho reina soberano na vida delas. E como recompensa, o Deus trabalho lhes oferece um salário e alguns benefícios que na maioria das vezes são bem miseráveis, mas que essas pessoas pensam que não conseguiriam sobreviver sem eles. Outras pessoas têm uma visão quase que diametralmente oposta do trabalho, mas que ainda assim é uma visão desconfigurada e distorcida do que Deus criou. São as pessoas que veem o trabalho como um mal necessário. Fazer o quê? Eu preciso ter dinheiro, eu preciso viver a vida, e eu só vou conseguir viver a vida através do trabalho. Então, vamos lá, né? Eu vou ter que trabalhar, vamos trabalhar. Assim, queridos, a ética de trabalho dessas pessoas também reflete a visão que elas têm do trabalho. Normalmente essas pessoas, elas fazem apenas e exclusivamente aquilo que lhes é mandado. E da forma que exija o mínimo esforço possível, necessário. E de vez em quando essas pessoas, elas dão um jeito de fazer um acordo, pegar o FGTS, entrar no seguro-desemprego e fugir por alguns meses desse mal necessário chamado trabalho. Todas essas visões de trabalho, queridos, elas são deformações, elas são desconfigurações da direção que Deus deu para o trabalho. E isso acontece porque nós fazemos parte de um mundo caído. Nós fazemos parte de um mundo que pegou as coisas boas que Deus fez, Deus criou. Eles não conseguem destruir essas coisas. Então o que eles fazem com elas? Eles as deformam, desconfiguram. Trabalho está entre elas, família está entre elas, governo está entre elas, todas essas coisas, igreja está entre elas, são criação de Deus. Mas que o homem pecador destrói, desconfigura, degenera, muda a direção que Deus tinha dado. E infelizmente, queridos, mesmo dentro da igreja, muitas vezes isso continua acontecendo, essas visões equivocadas continuam presentes, porque nós fazemos parte de uma geração que aprendeu, que tem sido educada a ver a vida como se a vida fosse isso aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Pecinhas de Lego. Já brincou de Lego quando você era criança? Seus filhos já brincaram de Lego? Não é? Nós somos educados e estamos sendo instruídos a vermos a vida como se a vida fosse pecinhas de Lego. Então eu tenho aqui a minha pecinha que se chama trabalho. É uma pecinha da minha vida. Trabalho. Eu tenho aqui essa outra pecinha que se chama lazer. Está aqui a minha pecinha lazer. Tenho aqui essa outra pecinha que se chama família. Ok? Família. Eu tenho essa outra pecinha aqui que se chama música. Meu relacionamento com música. Essa outra pecinha é como eu me relaciono com a arte. Ok? Está aqui. Essa pecinha aqui é a maneira como eu vejo a política. Ok? Está aqui. E essa pecinha branca aqui é a minha fé. Está tudo aqui. Tudo independente. Tudo vivendo ao mesmo tempo, acontecendo ao mesmo tempo, mas sem ligação uma coisa com a outra. De vez em quando a gente aprendeu que é bom ligar as outras coisas ao quê? A fé. A pecinha da fé. E aí como que a gente liga, por exemplo, então, o trabalho com a fé? A gente pensa que ligar o trabalho com a fé é fazer algo mais ou menos assim, ó. Liguei aqui o trabalho e a fé. Agora eles estão conectados. E o que isso significa na prática? Por exemplo, se eu sou um pedreiro, ligar trabalho com fé significa que no mutirão da igreja eu vou lá e eu vou trabalhar de graça. Eu vou estar ligando trabalho e
fé. Se você é um administrador, significa que então você vai ser o tesoureiro da igreja, não é? É assim que a gente linka trabalho e fé. Ou se você, talvez, seja um dentista, significa que quando a igreja fizer uma ação social, você vai vir aqui, você vai atender as pessoas de graça naquela tarde. Ou talvez você é um médico, e você vai ligar o seu trabalho com a sua fé, de que forma? Uma semana por ano, você tira suas férias, e você vai para uma viagem missionária, atender ribeirinhos e atender índios gratuitamente. E aí você pensa que você está ligando trabalho com fé. Nós somos ensinados a unir fé e trabalho dessa forma. A gente une fé e trabalho por alguns dias do ano, ou talvez por algumas horas da semana. Mas na segunda-feira, quando o administrador vai administrar a empresa, ele separa. Agora é o meu trabalho. Quando o médico vai atender no consultório dele, agora ele é médico. Quando o pedreiro vai construir uma casa, agora ele é pedreiro. E assim sucessivamente. E não tem ligação. Fé e trabalho estão desassociados, porque a gente associa eles só quando nós temos um evento religioso. Só quando tem um evento na igreja ou um evento missionário. Fé e trabalho estão, assim, totalmente desassociados. Mas, queridos, essa não é a forma como a fé cristã é apresentada na palavra de Deus. A fé cristã, queridos, ela não aceita ser guardada no quartinho dos fundos da sua casa, sem influenciar todos os outros cômodos da sua casa metafórica. A fé cristã, queridos, ela não é apenas um caminho para a sua alma ir para o céu. A fé cristã também envolve uma mudança da maneira como eu e você enxergamos o mundo e tudo o que faz parte das nossas vidas. Tudo. Trabalho, família, política e todo mais. A fé cristã, ela é uma maneira completamente diferente de enxergar todas as áreas da nossa vida. A fé cristã, ela precisa moldar a forma como eu e você vemos o governo, como nós vemos o Estado, como nós vemos a política, como nós vemos a igreja, o trabalho, as artes, a família, o lazer, a música, a agricultura, a tecnologia, o empreendedorismo, a educação e todas as outras áreas da vida humana. E pasmem, queridos, a fé cristã afirma que nenhuma dessas coisas é ruim em si mesma, mas que todas elas foram criadas por Deus e que Deus tem um propósito, uma função, uma direção para cada uma delas. Mas que por causa do pecado, por causa da queda, porque eu e você escolhemos virar as nossas costas para Deus, todas essas coisas tiveram as suas direções distorcidas. E assim como cristãos, nós somos chamados por Deus a descobrir qual era a direção original que Deus tinha para essas coisas e cultivarmos essas coisas com o objetivo de redimi-las dessa direção distorcida que o pecado causou nelas para uma direção gloriosa, que é a direção para a qual Deus as criou. Por isso, quando Pedro diz no versículo 12, não tem projetado, mas você pode ver na sua Bíblia, 1 Pedro 2,12, quando ele diz assim: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por isso, queridos, ele não passa, após dizer isso, ele não passa a dar exemplos do que seria essa maneira exemplar de viver, dizendo assim: olha, nunca percam uma reunião da igreja. Lembrem-se de fazer a sua devocional todos os dias. Memorizem versículos bíblicos constantemente. Mesmo essas coisas sendo excelentes, e a gente incentivando aqui na igreja mesmo, a todos nós, cultivarmos essas práticas, não é isso que Pedro usa como exemplo quando ele vai deixar de forma clara e prática
o que significa viver de maneira exemplar. Ao invés de falar sobre essas disciplinas cristãs, ele passa a falar sobre o alvo dessas disciplinas cristãs. Para que eu e você frequentamos igreja? Para que eu e você memorizamos versículos? Para que eu e você fazemos devocional? Para a nossa vivência na comunidade. 2 semanas atrás a gente viu Pedro falando sobre o nosso relacionamento com as autoridades, especialmente as autoridades governamentais. Lembram disso? A gente viu como o texto de Pedro se aplica até à forma como nós pensamos em relação ao aborto, em relação à aprovação ou não da maioridade penal. Isso é palavra de Deus, tem tudo a ver, é maneira de enxergar a vida, é maneira de enxergar o mundo, uma maneira cristã de ver o mundo. Mas hoje nós vamos ver Pedro falando sobre como nos relacionamos com nossos patrões. Semana que vem, nós vamos começar a ver Pedro falando sobre o relacionamento marido e mulher. E por que Pedro está falando sobre isso? Quando ele fala de viver a vida exemplar. Por que ele está falando sobre governo, sobre emprego, sobre marido, sobre mulher? Porque, queridos, o verdadeiro cristianismo, ele altera de maneira drástica, de maneira profunda, a nossa forma de encarar todas as esferas da vida humana. Se você pensa que cristianismo muda apenas o lugar que você frequenta no domingo à noite, você ainda não entendeu o cristianismo. Cristianismo altera de maneira drástica, profunda, a sua forma de enxergar todas as esferas da vida. A Bíblia tem muito a falar sobre isso. A Bíblia fala, por exemplo, sobre trabalho, lá em Efésios, se você quiser abrir, mas eu vou ler rapidinho lá, em Efésios capítulo 4, versículo 28, a Bíblia fala sobre trabalho, ela diz assim, o que furtava, não furte mais, antes trabalhe. O que furtava, não furte mais, se converteu. Agora ele não furta mais. Agora ele faz o quê no lugar de furtar? Trabalha, mas ele trabalha para quê? Para poder satisfazer os desejos que antes ele buscava através do furto? Para poder ter as coisas que ele queria ter e ele buscava no furto? Não. Antes trabalhe. Para quê? O versículo 28 diz, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. O objetivo do trabalho está aqui. Para o cristão, o objetivo do trabalho não é acumular bens. O objetivo do trabalho para o cristão não é uma vida de conforto. O objetivo do trabalho para o cristão não é satisfazer os seus desejos. O objetivo do trabalho para o cristão é ter com o que repartir com aqueles que estiverem em necessidade. Esse é o objetivo do trabalho para o cristão. A Bíblia fala sobre isso. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 11 e 12, a Bíblia fala sobre o trabalho também. Diz assim o apóstolo Paulo, ordene e ensine essas coisas, ninguém o despreze. Desculpa, estou no lugar errado. Fui para Timóteo. 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Será que esse versículo tem algo a dizer a alguém que enxerga o trabalho como um mal necessário e que faz todo o possível para pegar o seguro-desemprego e ficar 3 meses sem trabalhar, dependendo do governo? Será que ele tem algo a dizer? Queridos, a fé cristã, ela é uma maneira radicalmente diferente de enxergar todos os aspectos da vida. Todos. E aqui em 1 Pedro está especificamente preocupado sobre a forma como nós lidamos com patrões injustos, que nos trazem sofrimento, que nos trazem dor. E a instrução básica de Pedro está aí no versículo 18. Sujeitem-se a seus senhores com todo o respeito. Essa é a instrução básica de Pedro. O que Pedro tem é instruir esse pessoal que, lembra, estão vivendo numa terra que não é deles, os nativos não gostam deles, e eles estão ali sem família e sem ninguém para recomeçar a vida.
E Pedro está dizendo para eles, sujeitem-se aos seus senhores, com todo respeito. Com todo respeito. E é interessante o motivo para a sujeição que Pedro dá. No versículo 18 ele diz para eles fazerem isso, se sujeitarem a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis. Não é fácil a gente obedecer e se sujeitar aos excelentes patrões que a gente tem por aí. Quando você tem um patrão que é ótimo com você, não é fácil você se lidar com ele, se relacionar com ele. Pedro está dizendo, olha, não somente a esse, mas também aos maus. Aos maus. Sujeitem-se a seus senhores com todo o respeito. Por quê, queridos? Porque o motivo da sujeição do cristão ao seu patrão não está no caráter do patrão. Não está na qualidade do patrão. O motivo está no versículo 19. Por quê? Porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus. Esse é o motivo da nossa sujeição. A nossa consciência para com Deus. É ela que nos faz nos sujeitarmos a patrões que são maus, que nos tratam mal, que são injustos com a gente. Ele diz aí no versículo 19, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. De acordo com Pedro, é melhor sofrer por decidir não pecar, é isso que é sofrer injustamente, porque se eu estou pecando, não é injusto, certo? De acordo com Pedro, é melhor sofrer por decidir não pecar do que decidir pecar para não sofrer. É melhor decidir não pecar, decidir sofrer por não pecar do que decidir pecar para não sofrer. Não sofrer. E no verso 20, ele usa da retórica, ele usa da lógica para suportar o argumento dele. Ele diz assim, pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Basicamente, Pedro está dizendo aqui, queridos, que diferença vocês fariam nesse mundo se vocês estivessem recebendo açoites merecidos? E a resposta é, nenhuma. Nenhuma. Se eu estou apanhando, se eu estou sendo punido, se o meu patrão está agindo com rigor comigo, porque eu mereci isso, que vantagem há em eu receber isso? É apenas então somente um mau testemunho. Eu estou apenas então somente agindo como todos os outros agem. Mas é louvável, segundo Pedro, diante de Deus é louvável quando nós suportamos o sofrimento que nós não merecemos. O que é suportar o sofrimento que não merecemos? Será que suportar o sofrimento que nós não merecemos no nosso contexto aqui é permanecer no trabalho mesmo quando o patrão de propósito e injustamente pega no nosso pé? Nos persegue? Será que isso é suportar o sofrimento? Será que então eu estou ensinando aqui que é proibido você pedir conta do seu trabalho, pedir demissão do seu trabalho? Tem uma irmã que está ali se mexendo na cadeira já, porque hoje eu dei carona para ela e ela me contou que ela pediu demissão do trabalho. Fique tranquila, fique tranquila. Não é disso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando. No caso dessa nossa irmã, a patroa dela estava fazendo com que ela tivesse perca financeira, porque essa irmã aqui da igreja se recusava a participar da igreja da chefe dela. Ela queria obrigar a nossa irmã a mudar de igreja para continuar recebendo dinheiro das vendas que ela fazia. Injusto ou não é injusto? E essa irmã suportou por meses a fio, até o momento em que as perseguições começaram a afetar a vida cristã dela, a possibilidade dela participar da igreja, porque cada vez mais a chefe fazia ela ficar além do horário de trabalho, fazendo com que ela não pudesse estar aqui, e afetar a vocação dela como mãe, porque ela não podia mais estar com os filhos dela. Então, sexta-feira, ela foi até a chefe, não xingou, não esperneou, não brigou, mas pediu demissão, confiando que o Deus dela não é o trabalho e quem a sustenta não é nenhum grupo empresarial
de Caldas Novas, mas é Deus. É Deus quem a sustenta. Ok? Então, o que significa suportar o sofrimento que não merecemos? Será que é ficar lá o tempo indeterminado, sendo injustiçado? Não. Suportar o sofrimento que nós não merecemos, queridos, é não responder ao sofrimento injusto com pecado. É não responder ao sofrimento injusto com pecado. E isso pode se demonstrar de diversas formas. Existem N formas como eu e você podemos responder ao sofrimento injusto pecando. Tem ou não tem? A gente pode começar a falar mal do nosso patrão para os nossos colegas de trabalho. Começar a criar um climinha dentro da empresa. Sabe aquele climinha dentro da empresa? Que você começa assim, não, mas você viu o que ele fez? Ah, mas eu aposto que ele fez isso, e aí vem o julgamento. Você julga a intenção da pessoa. Eu aposto que ele fez isso. Você começa a criar divisão dentro do grupo de trabalho. Ou então você pode responder pecaminosamente, se irando, brigando, batendo no seu chefe. Ou você pode responder tão pecaminosamente quanto esse que bateu no chefe, nutrindo um rancor e um ódio terrível dentro do seu coração. Assim, como eu queria que essa pessoa morresse. Que raiva. Nossa, não, pastor, mas que ódio. Não é? Pedro está nos chamando aqui a suportar o sofrimento que nós não merecemos. E suportar esse sofrimento injusto sem pecar. E queridos, para nos capacitar a fazer isso, porque desculpa, mas ninguém aqui consegue. Deixa eu te contar isso. Você não consegue, eu não consigo, nenhum de nós conseguimos. Para nos capacitar a viver essa vida, Pedro vai buscar onde? O poder para isso. Onde é que Pedro vai buscar o poder para que eu e você possamos viver esse negócio que parece um negócio utópico, irreal, impossível? Ele vai buscar no Evangelho, queridos. Ele vai buscar no Evangelho, porque é no Evangelho que nós encontramos o poder que precisamos para vivermos essa vida. Olha os versículos 21 a 24 de 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro 2, 21 a 24. Para isso vocês foram chamados. Olha aqui a palavrinha chamados, vocação. Ninguém aqui era pastor não, viu gente? Era artesão, era pedreiro, era agricultor. Vocês foram chamados, ok? Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Olha o Evangelho aqui. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Ele está citando Isaías 53. Versículo 23, ele diz assim: quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das suas almas. Queridos, foca no verso 23. Olha o poder do Evangelho aqui para nos capacitar a fazer o que Pedro está nos chamando a fazer. Como que era que Jesus Cristo revidava a injustiça? Quando insultado, não revidava. Não revidava. Queridos, às vezes a gente pensa que insulto é só quando alguém chega e xinga a gente. Não é isso? Mas insultos podem acontecer de diversas formas, em qualquer situação. Pessoas podem te insultar assumindo uma postura rebelde contra a tua liderança no trabalho, por exemplo. Se você é um líder no seu trabalho. Ah, não é para eu fazer? Deixa ele comigo. Vai ver. As pessoas podem te insultar dessa forma. As pessoas podem te insultar de muitas formas. A pergunta é como você reage quando isso acontece com você? Você revida? Ah, agora ele vai ver.
Igual o Chaves. Viu o Chaves e o Kiko brincando, né? Brigando. Deixa ele. E muitas vezes no nosso coração pecaminoso, é exatamente assim que a gente reage no nosso ambiente de trabalho. Tô vendo o que ele quer. Na próxima oportunidade eu vou lá e retribuo. Quando sofria, fazia ameaças. Olha, se você não mudar essa postura comigo... Não. Quando ele sofria, ele não fazia ameaças. E a grande pergunta é, por quê? Como? Olha o final do versículo 23, olha o evangelho aí, gente. Ele entregava-se àquele que julga com justiça. Teu patrão te julga injustamente. Teus colegas de trabalho te julgam injustamente. Você está sendo perseguido. As pessoas no teu trabalho te perseguem injustamente. Você é um trabalhador, um bom trabalhador, mas as pessoas insistem em te perseguir por causa da tua fé. Isso é raro, vou ser sincero aqui, é raro. A maioria das vezes que a gente é perseguido no trabalho, que cristãos são perseguidos no trabalho, é porque são folgados. Porque, infelizmente, a maioria dos cristãos não tem essa perspectiva de trabalho que o cristianismo oferece. A maioria. Muitos acham que o trabalho é um mal necessário enquanto a gente está aqui nesse mundo, que depois nós vamos viver a eternidade fazendo nada. Deixa eu te falar uma coisa. Isso é mentira. Isso é engano. Jesus Cristo vai nos dar um novo céu e uma nova terra e nós vamos voltar a fazer o que Adão e Eva era para estar fazendo. O que era para eles estar fazendo? Governando, subjugando, protegendo, cultivando. Você vai voltar a fazer isso. E se você passar aqui 80 anos treinando vagabundagem e preguiça, quando chegar no novo céu e na nova terra, você vai provavelmente... Bom, chefe lá você não vai ser, isso eu tenho certeza. Não é? Eu tenho certeza. Muitos cristãos sofrem no trabalho não é porque tem uma ética cristã de trabalho. É porque... Bom, entenderam o recado, né? Queridos, Cristo não revidava, Cristo não fazia ameaças quando ele sofria porque ele confiava no juiz dele. O juiz dele era Deus, o juiz dele não eram aqueles homens que os estavam julgando, não era Pilatos, não era o sumo sacerdote, o juiz de Cristo era Deus. A confiança na justiça de Deus foi o que fez com que Jesus passasse por tudo isso, por todos esses sofrimentos, sem pecar. E queridos, é aqui também que a gente pode encontrar esse poder. A capacitação para a gente ser profissionais, para nós sermos profissionais cristãos, que se submetem a chefes maus, que não revidam insultos, que não ameaçam aqueles que lhe trazem sofrimento. A capacitação para isso está na justiça de Deus, que teve a sua maior revelação na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que Deus trata com a injustiça? Como é que Deus trata com o pecado? De maneira leviana? Ele deixa para lá? Ou ele leva o pecado e a injustiça tão a sério, a ponto do próprio filho dele ter tido que morrer pelo meu e pelo seu pecado? Essa é a seriedade com que Deus trata o pecado. A seriedade com que ele trata a injustiça. Se ele permitiu, se ele planejou que o filho dele morresse para que pecados pudessem ser pagos, será que ele vai deixar o pecado que é cometido contra você passar impune? Será que a injustiça que é feita no teu trabalho, ele vai fazer vistas grossas? Ou será que você pode olhar para Deus e falar assim, Deus, o Senhor sabe o que eu tenho passado aqui. Eu sou incapaz de fazer nada. Eu sei que sem pecar eu não tenho o que fazer. Eu entrego nas tuas mãos, Pai. Eu confio essa situação nas tuas mãos. Não é isso que o Salmo 37, que nós lemos no início do culto hoje, fala? O que diz o Salmo 37? Entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. O versículo 6 diz, ele deixará claro como a alvorada que você é
justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. De quem é o papel de fazer isso? Quem é a função de mostrar que você é justo e que você é inocente? Você mesmo? Querendo se defender? Querendo provar como você é bom? Quem faz isso? Você tem alguém muito melhor para fazer isso por você do que você mesmo. Deus fará isso por nós. Deus fará isso por nós. Queridos, Pedro termina dando mais um argumento no versículo 25. Ele diz assim: antes, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Queridos, antes nós éramos como ovelhas desgarradas. O que são ovelhas desgarradas? Pessoas que são animais que vivem em segurança, animais que estão seguindo pelo caminho correto, animais que estão sendo guiados por alguém. Não. Ovelhas desgarradas são animais tolos, que acham que sabem o melhor caminho, fogem do pastor, são independentes, autônomos e estão correndo grande perigo. Assim éramos nós. Nós éramos desse jeitinho. Tolos, independentes, achávamos que sabíamos o que era melhor para a nossa vida, vivíamos de acordo com o que dava na nossa telha e estávamos em grande perigo. Mas quando nós descobrimos a justiça de Deus, quando nós encontramos esse Cristo que o versículo 22 diz que não cometeu pecado algum, que nenhum engano foi encontrado na sua boca, mas que ele morreu para que nós vivêssemos para a justiça. Quando nós encontramos esse Cristo, nós não somos mais ovelhas desgarradas. Agora, eu e você, queridos, nós fomos convertidos ao pastor e bispo de nossas almas. Agora nós fazemos parte de um rebanho. Agora nós temos um pastor. Isso significa que não somos mais autônomos. Isso significa que a gente não toma as nossas decisões de acordo com o que dá na nossa telha. A gente é orientado, guiado pelo pastor, e eu não estou falando de mim, eu estou falando do pastor, Jesus Cristo, o supremo pastor. Nós somos orientados por Ele. Nós não seguimos mais os nossos instintos. Não somos mais guiados por nossas percepções falhas, por nossas percepções limitadas. Nós temos alguém que nos dirige o caminho e também alguém que nos traz proteção. Ele é o nosso guia. Também é aquele que nos protege e aquele que é o justo juiz. Por isso, queridos, nós somos chamados a exercermos as nossas profissões, conscientes de tudo isso, crendo que não estamos sozinhos, não estamos largados, mas o próprio Jesus caminha lado a lado com a gente, nos protege, nos guarda, nos capacita, todos os dias de nossas vidas. Queridos, não tem como eu falar para vocês aqui tudo o que significa a ética cristã do trabalho. É muita coisa. Tem muitas coisas que a gente poderia aprender sobre isso. O foco de Pedro aqui é a maneira como eu e você reagimos quando nós temos patrões maus, que são injustos com a gente. E o que ele nos chama é descansarmos na justiça de Deus.